tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua... Amados irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste sábado. A igreja nos lembra todos os sábados a figura profética discipular de Maria, aquela que como ninguém experimentou a graça de Deus e deixou por ela ser guiada. Aprendamos com Maria, respiremos Deus, sintamos Deus em todo o nosso ser, no nosso corpo, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Deus seja o motor que nos move, aquele que nos conduz a cada passo e aquele que nos faz viver intensamente a fé que Ele nos propõe. Rezemos o texto do Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitem. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta pequena perícope, ela acontece quando Jesus, ali no templo, responde àqueles que ali se encontravam, não para adorar ou para aprender com Jesus, mas para pô-lo em prova. Nós podemos dizer, esta pequena perícope, ela é, dentro do contexto lucano, aquilo que nós chamamos de controvérsia. E ela é a terceira controvérsia apresentada por Jesus. A primeira é aquela de quando Jesus, diante das autoridades dos fariseus e saduceus, ele fala sobre a sua autoridade. Depois, Jesus fala a respeito do tributo de César, que é perguntado também no templo. E por último, esta controvérsia que se dá sobre a ressurreição. E aqui nós temos um grupo dos saduceus, e como o texto mesmo já diz, eram aqueles que não acreditavam na ressurreição. E eles trazem uma lei que foi instituída e conhecida, chamada a lei lá do Antigo Testamento, que era ali trazida e resgatada
pelos saduceus a lei do levirato. A lei do levirato que dizia que se o homem casasse com uma mulher e este não gerasse filho, e ele morresse e deixasse irmão, o irmão deveria casar com a esposa e assim, para assim deixar filhos como descendência. Então eles trazem esta lei do levirato para Jesus, perguntando, aqui traz o exemplo desta pessoa, esse irmão que tinha 7 outros irmãos, todos se casam, não deixam descendência e perguntam, e na ressurreição, ela será esposa de quem? Ou seja, para eles, ou para a lei do levirato, e assim pensavam os saduceus, que a vida após este mundo aqui, após a morte, era uma continuidade desta vida. E Jesus vai dizer não. Lá na vida eterna, aqueles que forem dignos da ressurreição, estes não se casam nem se darão em casamento, pois eles serão como os anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Ou seja, a realidade é outra. Nós não iremos dar continuidade a esta vida quando assim Deus nos chamar. Por isso a importância de estarmos olhando para a realidade da morte, não como uma realidade de medo, mas como uma realidade que nos chama. Cada dia damos um passo a mais em direção a este momento. E nós precisamos ter consciência muito clara de que, para chegarmos a Deus, precisamos passar pela experiência de morte. E essa experiência de morte nos apresentará ou nos colocará definitivamente na presença dele. Claro, se aqui neste mundo nós tivermos clareza de qual é o nosso papel aqui. O nosso papel neste mundo não é ser mero aspirante, mas o nosso papel neste mundo é exercer com maestria o que nos pede o próprio Deus. E o que é que ele nos pede? Fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus significa procurar cada dia imitá-lo. Procurar cada dia viver a fé, experimentar a beleza de estar na presença dele. Por isso, amados irmãos e irmãs, Jesus aqui, ele vem mostrar que a ressurreição é uma realidade que nos coloca verdadeiramente na presença daquele que nos chama, daquele que neste mundo nos colocou e que nos chamará de volta para si. Aproveitemos esta vida que aqui estamos para exercer com sabedoria a vontade de Deus. Só é possível tal coisa se tivermos consciência da amizade que precisamos construir com Deus. Para se construir uma amizade, é preciso perder tempo com este amigo. É preciso viver muito tempo na presença dele. Assim nos convida Jesus, pois a vida eterna, a ressurreição, nos coloca à semelhança dos anjos, nos faz filhos de Deus. Peçamos a Deus esta graça. A salvação, a ressurreição, não é fruto do nosso mero esforço, mas é fruto da graça gratuita de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,